Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos alegres por estarmos juntos, refletindo a lição, e a lição desta feita é de número 2, que tem como tema a sutileza da banalização da graça, onde a lição nos traz as formas como o diabo, o adversário das nossas almas, tem se utilizado para tentar banalizar a graça de Deus. Banalizar, que significa vulgarizar, tentar tornar comum, tirar a especialidade da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, que o ser humano ele não merecia, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ele nos concede a graça. E Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, é um dom de Deus, é um favor imerecido de Deus para com o homem. Mas para que o homem herde isso, conquiste essa graça, é preciso que ele atenda algumas condições. E a primeira condição que Deus impôs ao homem foi a obediência. Quando Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim, disse: vocês foram criados para tomar conta da minha criação, da minha propriedade, dos meus bens, do jardim imenso, do planeta em si. E Deus disse: você pode comer de todos os frutos, mas desse fruto exclusivo do bem, que tem o fruto da árvore do bem e do mal, você não vai comer, porque se você comer desse fruto, você vai morrer. Deus impõe ao homem uma obediência, uma responsabilidade. E o homem, por consequência, por ser irresponsável, ele fere, desobedece a Deus e se torna irresponsável. E a leitura diária de hoje é exclusivamente sobre esse assunto. Em Gênesis capítulo 1, verso 17, a gente vai encontrar quando Deus disse a Abraão: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O homem recebe como castigo da sua desobediência um castigo irreparável. O homem perde em si a imortalidade. O homem foi feito para ser imortal. O homem não precisaria trabalhar para comer, mas por causa da desobediência, o homem perde a imortalidade, se torna um ser mortal, e o homem precisa se esforçar, trabalhar, suar para comer por causa de uma desobediência a Deus. E assim, por causa da desobediência hoje, nós observamos que toda a sorte de pecado, toda a sorte de imundícia tem surgido no mundo, a criminalização, os crimes, né? Tudo que é ruim tem tomado conta da vida humana por causa da desobediência. E a lição vem traçar exclusivamente sobre isso. Nós precisamos ser responsáveis, sejamos cristãos responsáveis, porque a responsabilidade ela nos faz entender que a banalização da graça é de origem maligna. Gênesis capítulo 3, verso 4, se alguém quiser observar, quando o texto nos diz: então a serpente disse à mulher, certamente não comereis. A serpente tenta trazer uma banalização, tornar comum a graça de Deus, o favor imerecido de Deus ter criado o homem, ter colocado no jardim, ter dado a grande responsabilidade para que o homem cuidasse do jardim. A serpente vem dizer: não, se você comer você não vai morrer, isso é conversa. Então, nós temos a responsabilidade de entender que a banalização da graça é de origem maligna. Em segundo lugar, nós temos a responsabilidade para saber diferenciar conselhos e mensagens que vêm de Deus das mensagens que vêm do maligno. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, observamos que os conselhos que vêm de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versos 5 e 6, observamos a diferença em contrapartida dos conselhos que vêm do maligno. A responsabilidade que temos faz com que a desobediência aos conselhos de Deus nos traga uma série de consequências. Por exemplo, a primeira consequência que a desobediência traz é a vergonha. Gênesis capítulo 3, verso 7,
quando a palavra nos diz que então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Estavam nus, a nudez espiritual. Eles começam a observar, tiveram vergonha. Quando alguém comete um ato vergonhoso, um ato imoral, ele se sente vergonha. O primeiro sentimento que vem na vida do homem é a vergonha. Isso é lá de Adão, isso é de origem de Adão, é uma consequência da desobediência a Deus, é uma consequência da tentativa de banalização da graça por parte do diabo. E a vergonha é a primeira consequência da desobediência. A segunda consequência da desobediência é a culpa. Gênesis capítulo 3, verso 8 ao 11, observamos que ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então a culpa, quem tem um sentimento de culpa tem a tendência a se esconder. Ora, alguém só se esconde porque se acha culpado de alguma coisa. Alguém que não se sente, que não tem uma mente cauterizada, que tem uma mente pesada, sempre vai se esconder de alguma coisa, porque se sente culpado. E a culpa traz esse sentimento. Alguém muitas vezes não consegue dormir, porque muito embora ele tente achar que aquilo é normal, quando ele deita para dormir, a sua consciência acusa. Você cometeu isso que não deveria ter cometido, você falou isso que não deveria ter falado, você agiu dessa forma e não deveria ter agido. Então o sentimento de culpa é consequência da desobediência humana e da tentativa de banalização da graça por parte do diabo. Em quarto lugar, a banalização da graça faz com que o homem não assuma a responsabilidade pelos seus próprios atos e jogue a culpa nos outros, a culpa em terceiros. Não é? Gênesis capítulo 3, verso 12 a 13, quando a palavra nos diz que Adão joga a culpa em Eva, Eva joga a culpa na serpente e o homem, após a desobediência, sempre tem essa tendência a botar a culpa nos outros. Então, meus queridos irmãos, assumamos a responsabilidade de estarmos diante de Deus, de viver uma vida de retidão e de santidade, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Sejamos responsáveis em nome do Senhor Jesus.